Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Geometria Analítica. A gente vai falar agora sobre a área do triângulo. A área do triângulo é um tópico que a gente aprende geralmente na geometria plana, mas existe também uma forma, através da geometria analítica, para calcular a área do triângulo. Só que eu quero chamar a atenção da seguinte maneira. A gente usa um recurso do assunto de matrizes e determinantes para calcular a área de um triângulo em geometria analítica, tá? Mas calma, porque eu coloquei aqui dois exemplos. Primeiro, para mostrar que antes de você já partir para usar o determinante e a matriz, que eu vou ensinar como é aqui, antes você olha para o problema, deixa eu pegar aqui um giz. Você olha para o problema e vê se dá para fazer do jeito tradicional. Qual é o jeito tradicional de calcular a área de um triângulo? É a metade do produto da base pela altura. Se você puder fazer assim, faça. Esqueça essa parte da matriz. O cálculo do determinante usando uma matriz e fazendo o determinante, que eu vou ensinar já já, é quando não dá para fazer desse jeito mais simples, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui porque a gente pode simplesmente, para calcular a área do triângulo, olhar para o desenho e ver aqui, ó, que a base vale 6, de 5 até 11. Então, assim, a fórmula, digamos, que a gente aprende quando é criança, né, a maneira mais natural de calcular a área do triângulo é essa. 1/2 da base, que vale 6, de 5 até 11, pela altura. A altura de 3 até 7 é 4. Então, fica metade de 6 vezes 4. Então, a área desse triângulo, especificamente, fica sendo 12. 12, a gente coloca assim, UA significa unidades de área. Se você vir esse símbolo UA, você sabe que é unidade de área. Quando não tem metro quadrado, centímetro quadrado, hectare, não sei o quê. Então, UA significa unidade de área. Quando tem um triângulo onde não dá para ver muito bem aqui, né, quem é a base, que é a altura, porque o lado está inclinado, não está numa posição muito favorável, então a gente realmente vai usar o conceito de matrizes determinantes, tá? Eu vou colocar aqui, não é difícil, tá? Dá uma continha, dá, é um pouquinho trabalhoso, mas também não é nada demais. Você vai montar um determinante, olha só, com os elementos que formam os vértices do triângulo. Sempre assim, x de A, y de A, x de B, y de B, e x de C, y de C. A terceira coluna a gente completa com 1. Então, o determinante dessa matriz tem a ver com a área do triângulo, tá? Eu vou colocar aqui como é que se calcula a área do triângulo. E aí, em seguida, se você tiver curiosidade, quiser saber como é a demonstração dessa fórmula daqui, eu vou deixar um card aqui para você assistir a essa demonstração, e aí fica à vontade para assistir. Se não quiser usar somente a fórmula, continua tranquilamente, tá bom? Então fica à vontade em querer conhecer a demonstração. Eu sugiro que você assista, porque é sempre um enriquecimento, né, cultural, ou seja, a gente aprende mais coisas, e quanto mais a gente sabe, mais bem preparado a gente fica. Então, nessa aula aqui, eu vou colocar só a fórmula e você pode assistir ao vídeo que eu passei o card, tá bom? Então, a área do triângulo é metade do módulo do determinante. É assim que a gente faz para calcular a área de um triângulo em geometria analítica, tá? Aí vai dizer, tem que montar uma matriz? É, tem que montar uma matriz. Bom, eu vou montar a matriz aqui para a gente calcular o determinante. Olha só, não é difícil. Os vértices são A, B e C. As coordenadas são 2 e 3. A outra 6, a outra 5. E aqui 8 e 2. E aí completa com 1. Essa é a matriz, a gente vai calcular o determinante dessa matriz, tá? Bom, para calcular o determinante dessa matriz, a gente vai usar essa regrinha aqui, regra de Sarrus, que é uma coisa que a gente aprende normalmente no segundo ano do ensino médio.
E aí, como é que a gente faz? Eu vou usar a regra básica, tá? A regra clássica para calcular o determinante. E aí, como é que funciona isso? A gente pega, repete as duas primeiras colunas e faz um produto indo e um produto voltando, tá bom? Não sei se você está lembrado disso, mas se não tiver lembrado ou se realmente não conhecer, presta atenção que eu vou mostrar como é que faz de maneira bem detalhada, tá bom? Se liga aí. Então, vamos lá? Vou resolver aqui, vou calcular o determinante, tá? Como é que a gente faz? A gente repete as duas primeiras colunas, para quem não sabe ou esqueceu. Eu estou fazendo desse jeito porque é o jeito padrão de calcular o determinante em uma matriz 3×3. Tem uma técnicazinha que você não escreve um aqui, coloca em cima, coloca embaixo, mas isso aí serve para essa matriz especificamente com a terceira coluna igual a 1. Aqui a gente resolve qualquer determinante de terceira ordem. Então é importante, caso você precise, numa outra questão que não é de analítica, calcular o determinante. Então você não precisaria aprender dois jeitos diferentes para calcular o determinante. Só calcula de uma maneira, beleza? E aí você resolve os dois tipos, não esquece. Então, se a gente tem uma ferramenta que resolve dois problemas, não tem para que aprender duas ferramentas, beleza? A gente otimiza. Bom, então, o que acontece é o seguinte, eu repito as duas primeiras colunas, como eu repeti aqui, e vou fazer aqui três produtos no sentido, olha só, da diagonal principal. Dessa forma. Vai ficar assim, 2 vezes 5 vezes 1, fazer bem devagarzinho, mais 3 vezes 1 vezes 8, bem detalhado, mais 1 vezes 6 vezes 2. Nesse sentido, a gente vai somar, vai pegar tudo positivo. Então, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 8, 24 e 12. Então, nesse sentido, a gente ficou com 46, 36 com 10. Agora, a gente vai fazer no sentido contrário, eu vou colocar de outra cor. Aqui, aqui e aqui. Então, vai ficar 8 vezes 5 vezes 1, mais 2 vezes 1 vezes 2, mais 3 vezes 6 vezes 1. Então, ficou 40 mais 4 mais 18. 62. Então, o determinante é a soma dos produtos no sentido da diagonal principal, menos a soma dos produtos no sentido da diagonal secundária. Então, deu menos 20. Opa, desculpa, 42 não. Perdão, 46. Menos 62. Então, dá menos 16. Menos 16 é o determinante. Como é que se calcula? Está aqui, ó. A área do triângulo. Eita, apaguei. Como é que se calcula? Metade do módulo do determinante. A área do triângulo. Às vezes me perguntam por que eu chamo área de S. É de superfície, tá? Metade do módulo do determinante. Ou seja, módulo de 16, de menos 16 é 16 sobre 2, 8. Então, a área desse triângulo aqui seria 8. E para calcular, usa esse raciocínio, tá bom? É assim que a gente calcula a área de um triângulo em geometria analítica. Mas fica ligado, se você puder calcular do jeito tradicional, se a figura tiver numa posição que vai te ajudar, usa a maneira tradicional. É muito mais rápido, tá bom? Fica ligado e até a próxima.